Bem, bom dia, sextos anos. Espero que todos estejam bem. Nós vamos fazer a correção aí do TA, né, que não tivemos tempo na última aula virtual, que era proposta até então. Então, vamos lá. Lembrando que a prova de vocês é amanhã, né? Eu já tinha feito aqui, mas não... Enfim, as contas estão prontas, então eu vou aproveitá-las, tá? O senhor Francisco colhe a produção de pimentões dele lá da horta, correto? E ele embala separado, pimentões verdes, os vermelhos e o amarelo. Eu quero saber, considerando essas embalagens, o que é que o senhor Francisco colheu. Se ele colheu menos de 4 quilos, mais de 5 quilos, mais de 4 quilos ou exatamente 4 quilos de pimentões. Nós temos duas formas de fazer isso. A gente pode analisar diretamente, lembrando que fração é divisão. Então, 3 meios de quilo de pimentão vermelho é 1,5 kg, porque 3 dividido por 2 é 1,5. Como ele colheu 2,5 de pimentão verde, 2,5 mais 1,5 são 4. Mas os 3/4 de quilo do amarelo são mais de 4 quilos. Poderia ter analisado assim. Mas se você lembrar também, para descobrir basta somar tudo. Só que 2,5 é número misto. Então, você tem que transformar para fração imprópria. Como que a gente faz isso? 2 vezes 2, 4. 4 mais 1, 5 meios de pimentão verde. Depois, 3 meios do vermelho, 3/4 do amarelo. Como são frações de denominadores diferentes, eu tenho que tirar o MMC, que é 4. E aí, 4 dividido por 2, 2 vezes 5, 10. 4 dividido por 2, 2 e 2 vezes 3, 6. 4 dividido por 4 é 1 e vezes 3, 3. Somando os numeradores, 10 mais 6 mais 3, 19/4. 19/4 de quilo de pimentões, para eu descobrir, basta eu pegar 19 e dividir por 4. 19 por 4 dá 4, vezes 4, 16, sobram 3. Coloco a vírgula, 0. 30 dividido por 4 são 7, vezes 4, 28, sobra 2. Coloco um 0, centésimo, né? 20 dividido por 4, 5. 5 vezes 4, 20, sobrou 0. Portanto, o senhor Francisco colheu 4 quilos, 750 gramas de pimentão. Portanto, colheu mais de 4 quilos de pimentões. A questão 2, né, vem lá, fala sobre a aeronave Airbus, né, conta o tamanho, o comprimento dela, a capacidade de passageiro e que ela pode receber, em média, até 29.660 litros de combustível. Considerando que antes do abastecimento o tanque dessa aeronave estava com 2/5 da sua capacidade total, quantos litros faltam para completar o tanque? Bom, eu poderia calcular 2/5 do total, né, da capacidade, e depois subtrair. Mas a forma mais rápida é você imaginar o seguinte: se ela está com 2/5 da capacidade, o que falta para completar é o que falta para 5/5. Então, faltam 3/5, né, do tanque. Então, você vai calcular a fração da quantidade. Qual é a regra? Divide pelo de baixo e o resultado você vai multiplicar pelo de cima. Dividindo 29.660 por 5, dá 5.932, vezes o 3, 17.796 litros. É o que falta para completar o tanque dessa aeronave. Na questão seguinte, porque não teve numeração, né? No caso aqui nosso é 3, a dona Antônia compra 2 quilos de chuchu e 3 quilos de tomate, cada um com seu respectivo valor. Chuchu a 2,35 e o tomate a 3,80. E ela paga a compra com uma cédula, uma nota de R$50. Eu pedi que você calculasse o troco,
Para eu saber o troco, o que eu tenho que fazer? Eu preciso saber quanto que ela gastou no total. Então, multiplicando 2 quilos vezes os 2,35, né? Multiplica-se normalmente e depois você conta a quantidade de casas decimais e coloca. Então, 2 vezes 5, 10, vai 1, vezes 3, 6, com 1, 7, 2 vezes 2, 4. 2 casas decimais eu conto de trás para frente, 2 casas decimais, R$ 4,70. 3,80 vezes 3, correto? 3 vezes 0, 0, vezes 8, 24, vão 2, 3 vezes 3, 9, com 2, 11. Somando tudo, toda a despesa da dona Antônia, ela gastou R$ 11,40 com o tomate e ela gastou R$ 4,70 com o chuchu. Então, vai ficar meio bagunçado aqui, mas tudo bem. Somando tudo, 4,70, 11,40 com 4,70, né? Aqui tá aparecendo 4, mas é 7, 0, 11 vai 1, 4 com 2, 6. Então, ela gastou R$ 16,10. Fazendo a subtração do dinheiro que ela deu, uma nota de 50, menos R$ 16,10. Como eu não tenho parte decimal no 50, eu acrescento com 2 zeros. Subtraindo isso, 0 menos 0, 0. Aqui não é possível, a gente vai pegar, reagrupar. 10 menos 1, 9. 9 menos 3, 9 menos 6, 3. E 4 menos 1, 3. Então, a dona Antônia receberá R$ 33,90 de troco. Na questão seguinte, em comemoração ao Dia do Teatro, que foi celebrado no dia 27 de março, a companhia ofereceu durante todo o mês de março apresentações a preço popular. E os telespectadores teriam que avaliar, né, as peças como ruim, boa ou ótima. O levantamento foi o seguinte: 1/9 do público classificou a peça como ruim. 10,27 do público classificaram a peça como boa. E o restante classificou como ótima. Qual fração representa a quantidade de pessoas que classificaram a peça como ótima? Eu tenho que saber quem classificou em ruim ou boa para saber a ótima. Para fazer isso, você vai somar 1/9 com 10,27. E, infelizmente, nessa questão, eu errei ao digitar, né? Ao invés de colocar o denominador, vocês perceberam isso? 27 eu coloquei denominador 25. O MMC entre 9 e 27 são 27. 27 dividido por 9, 3, vezes 1, 3. 27 dividido por 27, 1. E 1 vezes 10 são 10. Então, a gente tem que 13,27 do total de pessoas classificaram a peça como ruim ou boa. Quer dizer, dos 27 grupos, 13 classificou como ruim ou como boa. O que falta para completar os 27 dos 13 é o quê? 14, né? Então, seria 27,27 menos 13,27, que são 14,27, classificaram a peça como ótima. Quer dizer que seria esta opção que, infelizmente, ao invés de colocar aqui, ó, 27, eu coloquei 25, tá? Foi a questão anulada. Na questão seguinte, Mateus gastou R$ 84,00, acho que foi outra questão que eu, infelizmente, coloquei errado. Mateus gastou R$ 84,00 para abastecer seu carro. As figuras mostram o medidor de gasolina antes e depois de colocar o combustível. De acordo com as informações, assinale a única alternativa incorreta. Bom, faltou um quarto do tanque de combustível para que ele ficasse cheio. Bom, antes de abastecer, estava marcando 1/4, correto?
Depois que abasteceu, 3/4. Então, eu te aconselho, nesse caso, a descobrir quanto que ele abasteceu. O que ele encheu? Ele pôs 3/4, que foi o depois do abastecimento, menos 1/4, correto? Então, subtraia 3 menos 1, 2. 2/4. Então, ele colocou 2/4 de combustível. Faltou 1/4 do tanque de combustível para que ele ficasse cheio. O que faltou? Faltou isso aqui, ó. Então, a gente tem duas partes de um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, 2/8 é o que faltou. Como lá está falando 1/4, se eu simplificar 2/8, eu terei 1/4. Então, a primeira opção é a opção verdadeira. A fração do tanque que representa a quantidade de combustível colocada é 1/2. Acabei de calcular aqui, ó. Então, foram 2/4. Só que 2/4 simplificados é a mesma coisa que 1/2. Então, é exatamente isso. Ele colocou a metade do tanque. Opção verdadeira. A quantidade de combustível colocada corresponde a meio tanque. Uai. A quantidade de combustível colocada corresponde a meio tanque. Tá igual, né? Então, verdadeira. Além do que pagou, com mais R$ 42, Mateus completaria o tanque do seu carro. Bom, o que ele fez? 1/2 do tanque é R$ 84. O que falta para completar? É 1/4. Então, a gente tem que descobrir o seguinte. Se você ir direto aqui, ó, 1, 2, 3, 4, né? 4 partes de 8. Então, 4 partes de 8 é a mesma coisa que R$ 84. Então, o que acontece aqui? Dividiu em 8 e 4 partes é 84. 84 dividido por 4 são 21. Não é isso? 84 dividido por 4, 21. Então, cada parte ele gasta R$ 21, correto? Como faltam 2/8, né? Falta 2 partes. Como cada parte é 41, então falta R$ 42, ele completaria o tanque todo. O engraçado é que tá tudo verdadeiro, mas tá faltando uma opção aqui, tá? Eu não sei, eu cancelei essa questão, mas espero que você tenha entendido. Numa cidade, verificou-se que a idade média dos homens é de 60 anos. A fração na forma simplificada que representa a idade de um adolescente de 15 anos está representado corretamente por... Bom, a gente já sabe que fração ela pode representar várias situações. Nesse caso, é comparação. A idade média dos homens é de 60. Então, a idade média é de 60. A fração que representa a idade de um jovem de 15 é 15 em 60. Então, quer dizer, isso é uma comparação entre um jovem de 15 e um adulto de 60. Então, vamos lá. Para simplificar, 15 dividido por 15 é 1, 60 por 15, 4. Então, a fração que representa é 1/4. Na próxima questão, do salário de 864 recebido no mês de férias, Mário gastou 1/4 na compra de uma bicicleta e 3/8 em uma viagem. Quanto restou do salário dele? Você pode calcular 1/4 de 864, 3/8 dele, depois somar e subtrair. Eu prefiro fazer a fração 1/4 mais 3/8 para descobrir o que ele gastou. Tirando o MMC entre 4 e 8, eu terei 8. 8 dividido por 4, 2, vezes 1 são 2.
8 dividido por 8 é 1, vezes 3 são 3. Então, o que é que ele gastou nessas férias? 2 mais 3, 5 oitavos. Isso é a despesa. O salário dele todo, representado na forma de fração, então, seria a unidade, que seria 8 oitavos. Se ele gastou 5 de 8, o que sobrou? 8 menos 5, 3 oitavos. Isto é o que sobrou representado na forma de fração. Só que eu quero o valor. Então, o que sobrou foram 3 oitavos de 864. Você vai dividir 864 por 8. 864 dividido por 8. Que vai dar 1, né? Sobra 0. Correto? Desço 6. Não é possível. Só para relembrar, coloco 0. Desço 4. 64 dividido por 8 são 8. E sobra 0. Então, quer dizer que 864 dividido por 8, 108. Só que não sobrou só 108. Sobraram 108 vezes 3, porque sobraram 3 partes. Então, você multiplica tudo. 3 vezes 8, 24. Não é isso? 3 vezes 0, 0. Mais 2, 2. E 3 vezes 1, 3. R$324 foi o que sobrou do salário do Mário. Na questão seguinte, dois estados, né? A e B, apresenta o modo que dividir os impostos arrecadados. Os gráficos de setores ilustram a relação entre a quantia gasta em cada setor e a arrecadação total daquele estado em 2018. Sobre os gráficos, é incorreto afirmar: o estado que gastou uma fração maior de sua arrecadação com segurança foi o estado A. O estado A está aqui a segurança, né? Pode perceber que essa fração aqui é muito maior do que a da segunda, então a questão verdadeira. O estado A investiu menos em educação do que o estado B. Fato também, o estado B azul aqui, o estado A azul, né? Gastou, de fato, o A gastou menos em educação. O estado B gastou aproximadamente 1/2 de sua arrecadação com educação e saúde. Se você for olhar educação e saúde aqui, né, a gente pode afirmar que gastou aproximadamente a metade. Ambos os estados priorizaram a segurança, né? Ambos os estados, o estado A gastou mais em segurança do que em educação, mas o estado B gastou mais em educação do que em segurança. Então, não foram ambos os estados. Então, opção falsa, letra D. Na próxima questão, do salário, acabamos de fazer, eu repeti ela aqui. Aldair está saindo a pé de sua casa até a escola. Ele já andou 600 metros. Essa distância corresponde a 4/5 do total que deve percorrer. Qual é a distância da casa dele até a escola? Ele não está dizendo, né? Eu não estou te falando que 600 metros é a distância da casa até a escola. Eu disse que 600 metros são 4/5 da distância. Ou seja, essa distância foi dividida em 5 partes. Dessas 5 partes, 1, 2, 3, 4, 5. Foi dividido em 5, correto? Dessas 5 partes, 4 delas correspondem a 600. Então, aqui tudo corresponde a 600 metros. O que eu quero saber é a distância total. Para descobrir total, eu tenho que descobrir o valor de cada um. Então, aqui a regra não é divide pelo de baixo, não. Eu tenho que analisar a situação. Eu tenho que fazer 600 dividido por 4, dá 150. 150 vezes o 5. E 150 vezes 5, fazendo a conta lá,
vai dar 750 metros. E a última questão, certa estação de rádio divulgou os estilos musicais mais pedidos pelos ouvintes durante a programação. De acordo com o gráfico, podemos afirmar que a fração que representa a preferência por funk, pagode, é de 1,25 avos do total. Bom, 1,25. 1,25 avos, né, do total. Então, é funk e pagode. Funk é 5%. Pagode é 19%. Se eu somar os dois, são 24%. 24% simplificado, dá para dividir isso por 4, não é isso? É por 4, dá por 8 também. Vamos lá, dividindo por 4, eu teria 6,25 avos, correto? 6,25 avos não é 1,25 avos. Então, opção errada, falsa. O número decimal que representa a preferência por MPB é 3 centésimos. MPB é 3%. 3% é 3 sobre 100. Se eu dividir 3 por 100, o que eu vou encontrar? 0,03. Opção B está correta. Mas vamos analisar as demais. O número decimal que representa a preferência por rock é igual a 3 décimos. O rock é 3%. A gente sabe que se dividir 3 por 100 vai dar isso aqui. Então, opção falsa. A preferência por sertanejo supera 13,20 dos ouvintes. Sertanejo, 65%. 65% é 65 sobre 100. Tudo bem? Então, vamos lá. Simplificando isto, né, para dar denominador 20, eu teria que dividir aqui por 5. Dividindo por 5, eu vou ter 20. Dividindo de cima por 5, né, eu vou ter 13. 13,20 avos. Só que eu disse que supera. Não supera, é igual a. Então, esta opção é falsa. Era a opção B como resposta. Bom, sexto ano, fiquem com Deus. Boa aula para vocês.